queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos nesta noite de uma segunda-feira, 24 do mês de fevereiro de 2014, para encerrar juntos o quarto aniversário do Terço dos Homens. E queremos, em primeiro lugar, fazer a nossa ação de graças, porque através da recitação piedosa, meditativa, devocional do Santo Terço da Bem-aventurada Virgem Maria, Deus nos concede ao longo da vida tantas graças. Queremos bendizer a Deus porque, além do nosso pecado, nossa queda, nossa fragilidade, muito maior é a graça de Deus que sempre contribui para o nosso crescimento, para a nossa salvação, para a nossa libertação, especialmente através do Evangelho da Missa que nós acabamos de escutar, do qual eu gostaria de explicar algumas partes que considero de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro este episódio do menino que era sacudido pelo demônio, que de vez em quando caía, rolava e espumava nos cantos da boca, significando talvez, muito provavelmente, uma possessão, o espírito do mal que levava o menino ao suicídio, a tentativa de destruir a si próprio. E os discípulos não obtiveram êxito a princípio. Antes um pouco, o evangelista nos apresenta que os fariseus estavam em discussão com os discípulos de Cristo. E lá na primeira leitura, o episódio que nós escutamos vai de encontro à nossa necessidade de promover a conciliação entre as pessoas. Provavelmente aquela discussão do Evangelho não fazia com que as pessoas crescessem, mas se tornou até mesmo um obstáculo, porque a sabedoria de Deus, diz a primeira leitura, ela é antes de tudo modesta, depois pacífica, depois conciliadora. Nós que estamos aqui queremos admirar a Virgem Maria, ela que é a mãe da Palavra de Deus, e queremos que a Palavra de Deus possa ao mesmo tempo nos revestir, para que a Palavra de Deus que nós escutamos e proclamamos com a boca, como disse Jesus no Evangelho, a fé resolve muito, a fé nos ilumina. Com a Palavra de Deus que alimenta o nosso coração, nos dá credibilidade e também nos dá força para resistir diante dos obstáculos da vida e dos obstáculos do próprio pecado, que mais cedo ou mais tarde vem nos assediando a fim de nos afastar do amor de Deus. A nossa proclamação da fé deve promover entre nós um papel de conciliação, que a Palavra de Deus nos pacifique, nos acomode ao coração de Deus, no sentido de que a nossa acomodação, a nossa inclinação deve ser permitir que a Palavra de Deus nos transforme, nos modifique inteiramente e no tempo integral, enquanto existirmos, que a nossa vida seja um progresso, que nos aproxime cada vez mais de Deus. O Papa Bento XVI, nas várias encíclicas que escreveu durante o seu curto pontificado de 7 anos e 10 meses, escreveu uma encíclica chamada Caritate in Veritate. Entre outras riquezas, pérolas de sabedoria realmente divinas e extraordinárias, o Papa Bento nos recordava que onde chega o Evangelho existe o progresso. A presença cristã no mundo, o Evangelho de Cristo, faz com que a pessoa humana progrida, em primeiro lugar, na sua busca por Deus. E nessa busca por Deus, buscando o seu eu fundamental, que é a sua plena identificação com Deus. Primeira conclusão desta homilia: não sejamos, portanto, motivo de dissipação ou de separação na nossa comunidade e no lugar onde nós vivemos e trabalhamos, mas que, revestidos da graça e da Palavra de Deus, assim como a Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, revestida da Palavra e mãe da Palavra que nela se fez carne, nós também sejamos modestos,
sábios e conciliadores, assim como a Virgem Maria, sempre que aparece na Igreja de Deus, exerce para todos a função de conciliadora, de fazer com que os adversários se deem as mãos, que os povos juntos procurem reencontrar a paz. Entretanto, o Evangelho de hoje traz para nós outras lições que eu considero de fundamental importância para o nosso crescimento na fé. Jesus diz: eu quero curar este menino. E o pai do garoto diz: se tu podes. E Jesus retoma esta frase: se eu posso. Hoje, abrindo o nosso coração à ação do Espírito Santo em nossa alma, queremos nos render diante deste Evangelho, reconhecendo as evidências do amor de Deus que se manifesta através da sua ternura, com que Ele se inclina diante de cada pobre, diante de cada necessidade, diante de cada manifestação de miséria e de indigência, principalmente pobreza espiritual, que nos afasta de Deus e que nos separa uns dos outros, quando nós não temos uma orientação ou quando nós não temos uma luz para iluminar o nosso caminho. Os apóstolos foram questionados por que eles não conseguiram realizar o exorcismo, por que eles não conseguiram esta graça de que tanto eu necessito de ver o meu filho curado do mal, desta doença e de Satanás. E Jesus dá uma resposta muito interessante. Esse tipo de situação só através da oração. Alguém poderia se questionar aonde Jesus queria chegar com esta resposta. Meus amigos, é muito simples. Também os ministros de Deus podem cair com muita frequência no pecado da vaidade. Que tipo de vaidade? Já que o livro bíblico do Eclesiastes e não Eclesiástico, o livro do Eclesiastes diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E no capítulo 3 diz o Eclesiastes: existe um tempo para cada coisa neste mundo. Tempo para viver, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para destruir, tempo para construir. Os homens de Deus e até mesmo os homens de religião às vezes se acostumam com as coisas santas e às vezes caem na tentação, e essa queda é muito frequente, verdade seja dita, de achar que de tanto repetir as funções litúrgicas, por exemplo, já são donos da sabedoria de Deus ou já são donos do próprio poder divino. O insucesso que os discípulos obtiveram hoje, o insucesso, não sucesso, o insucesso, que foi uma tremenda frustração, foi a melhor lição que Jesus pôde dar nos seus colaboradores. Não conseguiram fazer nada de extraordinário, porque talvez estivessem muito confiantes de si próprios. Acostumaram-se com Deus, acostumaram-se com a pregação e achavam que bastava eles chegarem e que tudo aconteceria. E a frustração foi total. Esta é a grande lição, portanto, que nós também devemos tirar para a nossa vida cristã. A graça, a bondade, a bênção, a libertação, a cura, tudo isso está estreitamente ligado à pessoa e à missão de Jesus Cristo. E por que Jesus disse que esse tipo de exorcismo só pode ser praticado com muita oração? Por uma razão muito óbvia, mas que nós acabamos esquecendo muito facilmente. A oração nos torna mais humildes. A oração nos torna mais confiantes, porque ao rezar, nós colocamos toda a nossa esperança e expectativa nas mãos de outra pessoa. Quando nós oramos, nós dizemos assim: eu não sou capaz de resolver tudo, eu não tenho poder e nem ao menos forças para conduzir a minha vida, muito menos a vida de outra pessoa. Quando rezamos, depositamos toda a nossa confiança em Deus.
o Rosário da Virgem Maria, com os 20 mistérios, a Anunciação de Gabriel à Virgem Maria, a visitação de Nossa Senhora Isabel, o Natal de Jesus em Belém, a apresentação no templo, a perda e o reencontro de Jesus aos 12 anos de idade, o batismo de Jesus no Jordão, as bodas de Caná, Jesus anuncia o reino de Deus e faz o convite à conversão, a transfiguração no Tabor, a instituição da Eucaristia, o suor de sangue no jardim do Getsemane, a flagelação no palácio de Pilatos, a coroação de espinhos, carregando a cruz para o Calvário, a crucificação e a morte, a ressurreição, a ascensão, Pentecostes, a assunção de Maria e a sua coroação pela Trindade Santa. Os 20 mistérios, se forem realmente meditados, se forem fruto de uma autêntica adoração a Deus e de uma profunda contemplação do Evangelho, contemplação que nos insere dentro de Deus e insere o Evangelho dentro de nós, introduz-nos numa grande confiança, uma confiança ilimitada, crendo, tudo posso naquele que me fortalece, como nos ensina Jesus. Por isso que a oração, também a oração meditativa do texto, também a oração do texto, que é uma oração de contemplação das páginas do Evangelho, com esses 20 mistérios que acabei de mencionar na ordem correta: gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Esta é a apresentação correta dos 20 mistérios. Gozosos, depois os luminosos, depois os dolorosos, depois os gloriosos. Meditando e entregando a nossa vida nas mãos de Deus, fazemos com que a oração libere dentro de nós o que em nós existe de melhor, ou deveria existir: humildade, confiança e perseverança. E aí sim, quando nós rezamos e nos entregamos e nos abandonamos nas mãos de Deus, vencemos qualquer dificuldade, superamos todo obstáculo, porque nos habituamos a colocar tudo, sem exceção e sem restrição, nas mãos de Deus. Como o diácono cantou o Salmo 22: o Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Pus as minhas mãos nas mãos do Cordeiro Santo, que por nós foi sacrificado na sexta e ressuscitou no domingo. Ele é filho da mãe Maria. Ele venceu a morte e o pecado e vai na frente de nós todos, e por ora nos dá o Espírito Santo para que tenhamos convicção firme e força para lutar. Contra quem? Contra os adversários de Deus. Quem são? Os inimigos de Deus. Os dois: o demônio, o pecado e a morte. O pecado, a arma utilizada frequentemente por Satanás para nos separar de Deus, e a paga pelo nosso pecado, a morte, que nos mistura, que nos confunde e que às vezes nos aliena. Mas para quem tem fé em Deus, a morte foi vencida quando Cristo morria na cruz. Celebremos, portanto, com toda confiança esta festa da Virgem Maria, na comemoração do 4º aniversário consecutivo do Terço dos Homens aqui, neste bairro que se chama Paraíso. Lá em São Paulo, na maior megalópole do Brasil, também existe o bairro do Paraíso. Já frequentei várias vezes a paróquia de Santa Generosa, que fica de frente para a Catedral Ortodoxa. Sempre que eu ia fazer meus retiros lá em São Paulo com os padres do Opus Dei, eu desembarcava no aeroporto internacional ou na rodoviária e ia para o bairro do Paraíso e ficava na igreja de Santa Generosa esperando o ônibus que nos conduziria para o retiro sacerdotal. Aqui no Paraíso, em Santa Cruz, aos pés do glorioso São João Batista e da gloriosa Rita de Cássia, no seu monumento gigantesco, que é como um farol que ilumina as consciências dos que residem nesta cidade, que traz o nome da Santa Cruz do Senhor Jesus. Que nós tenhamos o nosso coração esclarecido, a nossa consciência límpida, para reconhecer nosso pecado e nossa miséria
e para que a partir de hoje, amar é tomar uma decisão por Deus, sem equívocos e sem mistura, com o terço na mão, palavra de Deus no coração e o pé na missão, para transmitir ao mundo, como pede tanto o atual Papa, chamado Francisco, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que essa alegria seja difundida com mais frequência por nós todos, empunhando o texto na mão, a palavra de Deus no coração e os pés, embora sujos, porque enlameados com o pecado próprio e com o pecado alheio, mas com boa disposição para dar continuidade à missão, porque a missão não parará jamais. Somos todos missionários, e missionários marianos. No peito eu levo a cruz, no meu coração o que disse Jesus. É relevante aquilo que Jesus acabou de dizer. Esse tipo de demônio só se expulsa com muita oração, com confiança, humilhados diante deste altar e confiando na generosa graça que Cristo nos oferece no Calvário e no Sacrário, porque aqui está o Senhor que nos alimenta e nos ilumina. Estamos propostos a conduzir a nossa vida e colocá-la inteiramente nas mãos de Deus, como propõe o tema para a noite de hoje. Quem é de Deus, realiza as obras de Deus. Quem é de Deus, aproxima-se de Deus e faz a sua vontade em todas as ocasiões da vida. E aqui não importa se somos celibatários, diáconos casados ou em vias de casar, se somos freiras, se somos pais e mães de família ou se ainda somos apenas crianças, aprendendo a viver. A consciência cristã permite dar a cada um, com evidências, com muita clareza, que somos todos de Deus. E aqui é o nosso título maior, aqui está a nossa maior força e a nossa alegria. Somos colaboradores de Deus na missão de evangelizar. Aos homens que rezam o texto, recomendo vivamente, como padre da Igreja Católica, que não estejamos satisfeitos apenas na oração vocal quando nos reunimos nas igrejas para cantar e para louvar. Pé na missão. Depois do terço, temos um longo caminho a percorrer, porque o terço da Virgem Maria não é ponto de chegada para ninguém, sempre será ponto de partida. A partir do terço, estamos começando uma nova vida com Deus e com as bênçãos da Virgem Maria. Que o Evangelho de hoje humilhe a todos nós. Para quem não entendeu a frase que acabei de dizer, repito, que o Evangelho de hoje humilhe a todos nós que estamos aqui. Não sejamos orgulhosos das coisas sobrenaturais. Não sejamos vaidosos de achar que já sabemos tudo e que nos tornamos autossuficientes. Não fiquemos satisfeitos se a nossa oração é arrojada e se nós conseguimos fazer grandes feitos, chamar a atenção da cidade e das pessoas. A nossa convicção e a nossa maior força sempre será submetidos a Deus, prostrados diante da sua pessoa em profunda adoração e submissão para que Ele faça. E como dizia este nosso amigo, convém que Cristo cresça e eu diminua cada vez mais. Que o Evangelho nos humilhe. Que o Evangelho humilhe a todos nós, para que nós saibamos de uma realidade. Somos muito pobres e às vezes muito vazios. Não temos nada. O que existe em nós de bom e de louvável é Deus mesmo em mim. Foi Deus mesmo que aqui semeou, colocou e com a sua graça faz com que permaneça e continue dando frutos. Que o texto da Virgem Maria, no 4º aniversário do Terço dos Homens, faça com que este bairro seja realmente um paraíso para as famílias que vivem aqui. Se há violência, como existe violência em todo lugar no Brasil e no mundo, existe violência na Rússia, existe violência nos países da Europa, existe violência no nosso grande Brasil, existe violência nos nossos interiores, mas que a oração do texto
realize em nós o que dizia a primeira leitura da missa de hoje: modéstia, pacificação, conciliação, e que quanto mais rezarmos o texto, que todos nós possamos experimentar dentro do coração a paz, a quietude, que nos faz olhar para os problemas com clareza e objetividade, mas sabendo que Deus em nós é nossa força e nossa alegria. Tudo posso naquele que me dá forças, como aconteceu com Nossa Senhora, que sempre esperou e confiou em Deus. Parabéns pelos frutos que vocês alcançam ao longo desses 4 anos, e que Deus abençoe os projetos para 2014 e para os anos que virão. Que Deus abençoe os frutos que já surgiram e dê força para nós continuarmos testemunhando a nossa fé, como disse Jesus no Evangelho de hoje. A fé nos traz toda a graça de Deus e nos coloca diante de Deus para modificar o mundo e a cada um de nós. Deus seja louvado e nós todos sejamos abençoados. Assim seja. Amém.